Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo de número 5. Assim está escrito: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Este versículo está registrando uma experiência marcante, importante e definitiva na vida de Jó. Em outra tradução diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, conforme nós sabemos, foi aquele homem de quem Deus deu testemunho dele. E um testemunho brilhante, maravilhoso, convencedor, porque Jó vivia realmente uma vida de comunhão com Deus. Mas observe uma coisa: antes de Jó atravessar por toda aquela situação de sofrimento e de provação que ele atravessou, por uma permissão de Deus, para provar a Satanás que Jó não era o que Satanás supunha ser, mas era o que Deus dizia de Jó. Satanás não fala a verdade, Satanás é mentiroso. Deus é fiel e verdadeiro, a palavra que ele diz é a verdade, não contém, ela é a verdade em si. E Deus disse: o meu servo Jó, homem reto, sincero, temente e que se desvia do mal. Esta foi a declaração de Deus. E olha que para Deus dar uma declaração desta de um homem na terra, este homem, ele tem uma vida com Deus louvável, uma vida abençoada. Mas por outro lado, Satanás dizia: não, ele só é assim porque eu só dou as coisas para ele. Colocando em suspeita a vida de Jó, e em dúvida a afirmação que Deus fazia do seu servo. Portanto, Deus fez uma permissão para provar a Satanás que ele estava errado e que, como sempre, ele é mentiroso e ele sai derrotado diante da verdade. Passou-se o tempo, Jó enfrentou esta situação por todas as circunstâncias, sozinho, desamparado, abandonado, apontado e acusado por aqueles que se diziam ser seus amigos, mas que no momento mais difícil da prova, eles o deixaram sozinho. Mas Jó manteve-se na sua comunhão com Deus. De tudo que ele possuía, foi o que lhe restou, este contato que ele tinha com Deus. Mas ele não tinha atravessado ainda na vida dele uma experiência tão dura, tão pesada, tão sofrida, como essa que ele atravessou. De perder tudo o que levou anos para conseguir. De perder a própria saúde que desfrutava. De perder o privilégio que tinha. Ele era uma referência naquela cidade. E passou a ser agora olhado de maneira diferente pelas pessoas que antes o tinham conhecido. Mas o importante é que em tudo isto, Jó manteve-se firme diante de Deus. Houve momentos difíceis, de aborrecimento? Houve, claro, todo ser humano tem isto. Só não tem quem não tem sentimento. E houve alguns momentos que Jó preferiria não ter nascido. Em outras situações, ele procurava saber, entender o porquê aquelas coisas estavam acontecendo diante dele e nada disso era revelado. Nada disso era revelado. As provações que vêm na vida do fiel não são reveladas. Olha, você vai passar por isso, mais aquilo outro, mas eu vou te dar vitória lá na frente. Não.
Essas coisas vêm, quando chegam a gente não está esperando por elas. Somos advertidos por Deus que vamos passar por prova, sim, isso aí é natural. Agora, que tipo de prova? Em que área da nossa vida? O que aquela prova vai fazer? Não, isso aí nós não sabemos. Isso aí é nosso contato com Deus e nós vamos enfrentar isto como que entrando num desconhecido, mas confiando inteiramente em Deus, que é poderoso e habita em nossa vida, e Ele vai conosco e vai ajudar-nos. E dependendo da nossa reação a esse estado de coisas, nós podemos caminhar para a vitória ou caminhar para a derrota. E isso fica a nosso cargo, porque é a nossa decisão de escolher. Se nós escolhermos com os olhos voltados para Deus e com o coração firmado nos princípios bíblicos, nós vamos escolher um caminho difícil, duro, apertado, mas que vai nos levar à vitória. Se nós ignorarmos a ação de Deus, nós vamos abrir a boca, vamos reclamar, vamos murmurar, vamos jogar tudo para o alto e vamos sair do caminho. Então vamos ter prejuízo. É possível que se tenha esses dois tipos de reações. Jó não teve estas reações. Houve momentos que pensou sim, mas ele se manteve ali. Ele dizia: pese-me Deus em balanças fiéis e saberá ele a minha sinceridade. Ele sabia quem ele era diante de Deus. Não tem esse negócio não, eu estou satisfeito com Deus, agora não sei se Ele está satisfeito comigo. Isso aí está errado. Nós precisamos saber se Deus se agrada de nós. E há sinais na nossa vida quando Deus se agrada de nós ou não. E nós precisamos, à luz da palavra de Deus, identificar esses sinais para ter a convicção. Porque como é que a gente vai ter uma convicção diante de Deus se a gente não tem esses elementos que pode aferir a nossa vida com Deus? Deus abençoe a irmã Janice. Então, é preciso a gente observar isto. Então, Jó atravessou por tudo isto. Perdeu todo o equilíbrio exterior que tinha, todas as posses que possuía, aquelas pessoas que dependiam dele ficaram agora sem ter alguém a quem recorrer, porque Jó passou a viver uma situação lamentável, praticamente de miséria, de chagas, de sofrimento, sozinho. E o diálogo dele não era com outros, senão com Deus unicamente. Quando as pessoas estão no topo da elite, com recursos, com bens, com prosperidade, todo mundo vem falar com ele. Todo mundo quer ser amigo daquela pessoa. Mas quando aquela pessoa está no inverso, quando ele sai do nada para conseguir o topo, todo mundo quer ir junto, quer se aparentar, quer se beneficiar do que alguém conseguiu. Mas quando a pessoa está no topo e vem para o nada, ninguém quer vir com ele. Todos o deixam ir sozinho e ainda fazem-lhe apontamento de dedos e não medem as palavras se elas vão machucar ou não. Eles abrem a boca de qualquer jeito e vão dizendo. Deus abençoe a irmã Dalila Nicásio. Foi assim que os amigos de Jó fizeram com ele. Depois começaram a dizer: Jó, você pecou, você errou, você tem que reconhecer. Não é assim. Enquanto você não se arrepender, sua vida não vai melhorar. Mas ele sabia quem ele era na presença de Deus. Aquilo não era fruto de pecado. Aquilo era resultado de uma provação profunda que ele estava atravessando debaixo do olhar e na permissão de Deus. Porque Deus confiava em Jó, Deus conhecia a Jó e sabia que Jó não iria envergonhá-lo em momento nenhum. Porque poderia chegar o momento, Jó fracassar, falhar e Satanás chegar diante de Deus e dizer: eu não falei, eu não disse. Mas ele não teve como dizer isto, porque Jó viveu de maneira correta diante de Deus. Deus abençoe Miriam. Mas é assim. Este caminho
Jó é o exemplo maior de sofrimento que nós encontramos e ficou registrado na palavra de Deus, que nós também não estamos livres de passar por isso. Nós somos apontados todos os dias, nós enfrentamos provas, lutas, dificuldades, provações, tribulações. E é preciso saber como receber estas adversidades na nossa vida e como enfrentar elas para não se sucumbir diante delas, mas para vencê-las. E a gente precisa entender. E muitas das vezes, numa situação dessa, que a gente está numa profunda provação, num sofrimento, nós queremos esperar das pessoas o que elas não têm para nos dar. E é aí que está o nosso erro. O nosso erro está em esperar nas pessoas o que elas não têm condição de nos dar no momento de provação. Só quem pode nos socorrer e ajudar neste momento é Deus. É o único. Não existe outro. Não é parente, não é esposa, não é filho, não é conhecido, não é vizinho, não é família, nada. Ninguém. Todo mundo parece que desaparece. Deus é o único que continua presente. E a promessa de Deus para quem se mantiver fiel, mesmo nesses momentos difíceis, é: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia! Glória a Deus! Só Ele, o único, ninguém mais fica. Todo mundo procura um jeitinho e vai saindo, porque ninguém quer ser associado com quem está sofrendo. Ninguém quer ser associado com quem está vivendo uma vida descendo cada vez mais. E às vezes o nosso julgamento ele é muito rápido. Primeira coisa que a gente diz, aconteceu isso porque pecou diante de Deus. Aconteceu isso porque fez alguma coisa errada e agora a justiça está cobrando. E nem sempre é assim. Não é esse o meio de avaliar as coisas. É preciso avaliar como está a conduta da pessoa com Deus. E se ele está naquela condição, por que ele está passando aquilo? Há um propósito de Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece sem ter um objetivo na nossa vida. Até o derramar das nossas lágrimas e o chorar do nosso coração tem um significado diante de Deus. Deus abençoe o irmão Wilson Pereira. Tem um significado diante de Deus. Mas tem momentos em que nós estamos cercados de tantas pessoas e, de repente, entramos numa estrada sozinho e ninguém pode nos acompanhar. E também não seria bom nos acompanhar. É que a natureza humana quer que as pessoas venham juntos. Venham, eu confio em você, você vai me ajudar, você vai ficar comigo e coisa e tal. É como disse Pedro, quando Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém e lá o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser açoitado, vai ser não sei o quê, e pá, tá. E Pedro disse: Senhor, eu vou contigo, se preciso até a morte, eu vou, conta comigo. Jesus disse: olha, Pedro, você não vai, vou pela minha vida. Antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. Exatamente. Quando Jesus foi levado à prisão, o texto bíblico diz: e Pedro, que andava assim com Jesus, aí o texto diz assim: e Pedro seguia-o de longe. Já manteve uma distância. Deus abençoe a irmã Jaciene. Já manteve uma distância de Jesus. E quando foi reconhecido pelas pessoas, ele negou. Ele rejeitou a Jesus, ele negou, ele disse que não conhecia, não sabia quem era. Ele não tinha dito que ia até a morte? Pois é. Então nós temos esses exemplos na nossa vida e nós precisamos aprender isso, que quando a gente entra num momento difícil, de provação, de tribulação, ninguém vai entrar com a gente. Nós vamos entrar sozinho. Só que Deus não nos abandonará, Deus não nos deixa. Deus é o nosso amigo fiel, nosso companheiro, Ele sempre está presente.
Ele entrou com aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Ele entrou com Daniel na cova dos leões. Ele entrou com Elias lá na caverna. Ele entrou com tantas pessoas. E deu a elas vitória e livramento. Ele entra conosco também. Deus abençoe Daniel Amaro. Sentimentos pelo passamento do pai. Então é assim que acontece. Mas Jó dizia, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Uma coisa interessante é a pessoa ouvir falar de alguma coisa. É bonito a gente ouvir as pessoas contar testemunhos, experiências com Deus, de livramento, de sofrimento, de vitória. Isso é muito bonito, mas é bonito para quem está ouvindo. Agora, para quem atravessou aquele momento, foi difícil, foi doído, foi com lágrimas, foi com muita dificuldade. E só venceu porque Deus não se ausentou. Deus foi do começo ao fim e o levou em vitória. E agora a pessoa pode, em alto e bom som, contar o seu testemunho, demonstrar a gratidão, porque Deus foi o único que não lhe faltou. E aqui estava Jó, passando por todas estas situações. E chegou o momento que ele queria interrogar até Deus. E Deus começou a fazer umas perguntas e ele emudeceu. Ele não tinha resposta. Mas no finalzinho aqui, no capítulo 42, quando ele se coloca diante de Deus, reconhece a posição dele diante de Deus, ele tem uma experiência maravilhosa. Ele dizia, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Uma coisa na vida do cristão é ele ouvir de testemunhos de terceiros, de pessoas que sofrem, que sofreram, que venceram, que passaram pela tribulação, outros que estão no processo de sofrimento, enquanto ele está bem. Quando ele entra no sofrimento, ele vê o outro lado. Ele diz, a coisa não é bem assim como eu pensava, não. A coisa é muito diferente. Só que tem um negócio. Quem passa pelo vale, pelo sofrimento, pela dor, pela situação que Jó atravessou, ele nunca mais será o mesmo antes de entrar na prova e depois que sai. Ele será transformado em uma outra pessoa, com uma nova visão, um novo entendimento, uma nova experiência com Deus, e aquilo vai levá-lo a subir de nível. Porque na vida cristã tem uns níveis. Quando a gente começa, nós estamos no nível básico, nós estamos lá embaixo. A gente não tem conhecimento, não tem experiência de Deus, a gente não sabe nada. Então nós estamos ali o quê? Olhando as pessoas para imitar, para fazer igual, porque a gente não sabe nada. Deus abençoe a irmã Isa amada. Então, a gente não sabe nada. Mas tem outros que já estão na frente na experiência de vida com Deus, e a gente observa eles. E a gente vai fazendo, vai procurando imitar o exemplo de um, o exemplo de outro, e vai por aqui, vai por ali. Chega a determinado tempo, a gente vai adquirindo um conhecimento, vai adquirindo discernimento, porque Deus vai trabalhando na nossa vida, então nós vamos mudando de nível, nós vamos subindo um degrauzinho a mais. Depois vem as provas, vem as lutas, vem as dificuldades. A gente enfrenta, passa com elas. Depois vem recompensas, vem vitória, vem surpresas de Deus na nossa vida. São outras experiências que a gente atravessa na vida e vamos aprendendo com elas. E chega o momento da aventura. Primeiro é o momento do desconhecido. Depois é o momento da aventura. Depois é o momento do descobrimento. Depois chega o momento da solidão. E depois chega o momento da confirmação. Aqui para Jó, ele já tinha passado pelo momento do desconhecido, a aventura de viver com Deus, a descoberta, e agora através dos sofrimentos, tudo aquilo que ele aprendeu, viveu,
agora veio aqui a confirmação na vida de Jó. Depois de quantos anos? Depois de quantos sofrimentos? Deus abençoe a irmã Márcia Gonçalves. Depois de quantos anos de sofrimento? Mas ele estava ali. O mesmo que começou estava ali. Marcado, sim, fisicamente, ferido, marcado com as perdas que teve ao longo da vida, mas chegou ali inteiro. Somente ele, diante de Deus. E agora ele abre a boca e diz esta palavra deste versículo 5 do capítulo 42. Ele reconhece. E a felicidade dele é que depois deste reconhecimento, as coisas mudam para melhor na vida de Jó. Veja, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É como se nós disséssemos hoje, olha, eu já ouvi muito dos atos poderosos de Deus, os milagres, as maravilhas, os livramentos, a libertação que Deus fez. Eu já vi muito falar sobre isto, e são testemunhos lindos e bonitos. E a gente chega numa condição, depois que a gente passa pelo cadinho do sofrimento, pelas provas que fazem parte, não existe cristão que não tenha prova, e ele é provado até os ossos. Jó ficou pele e osso, irreconhecível. Mas disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei eu mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E ainda nesta carne verei a Deus. Todo marcado, mas com a expectativa de esperança. Vai chegar o dia. Eu vou vê-lo com os meus olhos. Eu não vou perecer no sofrimento, não. Eu não vou ficar caído pelo meio do caminho, não. Deus é comigo, Ele vai me fazer triunfar e chegar ao final. Paulo, quantas oportunidades ele teve para desistir de sofrimentos, mas não desistiu. Foi até o fim. Quando ele chega lá, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora está guardada a coroa que o justo juiz me dará. Deus abençoe Mauro César. Então é muito interessante a gente observar isso. Então, depois de todo esse sofrimento, de toda esta situação que nós atravessarmos, nós vamos dizer como Jó disse, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Na tradução NAA, ou NH, diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso significa, antes a gente ouvia a respeito das ações de Deus no livramento do seu povo. Agora nós vemos, porque nós passamos por aquilo. Agora nós temos uma experiência pessoal. Olha, e nada substitui uma experiência pessoal na vida. Nada, nada, nada. Você ouvir é muito bom, é edificante, é maravilhoso. Agora, quando você tem uma experiência, você nunca mais esquece aquilo. Vai existir na sua vida o antes e o depois. E você vai dizer, foi naquela condição, foi naquela situação de sofrimento que Deus se revelou a mim e abriu os meus olhos. E eu passei a enxergar coisas que eu nunca tinha visto. Mas ao passar por aquele momento, como Jó passou aqui, um novo horizonte se abre. Uma nova oportunidade se abre diante de Deus. Novos propósitos são colocados à nossa frente. E depois disto que Jó passou, o Senhor Deus fala com ele, que ele ore pelos seus amigos. Deus nunca considerou os amigos de Jó como inimigos, mas eles demonstraram pela vida que a amizade era somente quando tudo estava bem. E nós estamos cercados de pessoas assim, que a amizade nossa para eles é só quando tudo está bem.
Quando nós começamos a entrar numa ruína, num sofrimento, numa provação, numa dificuldade, nós perdemos os amigos. Perdemos tudo. Mas não perdemos o melhor amigo. Deus é o nosso melhor amigo. E a amizade com Deus não se compara com qualquer outro tipo de amizade. Deus vai conosco do começo ao fim. Se você que está aí, está num sofrimento, numa fornalha ardente, de todos os lados, há dificuldades, há percas físicas, financeiras, materiais, de todos os sentidos na sua vida, mas você está perseverando firme, aguenta um pouco mais. Persevera um pouco mais. Deus não te abandonou. Aleluia. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está contemplando a tua dor. Esta provação difícil. Parece que você está agora na condição de um leproso. Ninguém quer chegar mais perto de você devido ao sofrimento que você está atravessando. São lágrimas após lágrimas. Necessidades se apresentando, encontra-se num beco sem saída, já pensou que a vida já terminou, já não existe mais nenhum passo a dar à frente, mas eu te aconselho, não desista, continue, permaneça firme, Deus está te vendo, Deus sabe a hora que Ele vai te socorrer. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Você não vai ficar sofrendo para sempre, não. Isso tem um tempo. Está chegando o momento de Deus te honrar, de Deus te exaltar. Ele fez assim com Jó. Ele atravessou por todos esses momentos difíceis, mas a mão de Deus nunca lhe foi negada. Aleluia! Oh, Deus! Meu irmão, minha irmã, não desista, pelo amor de Deus, não desista, persevere. Você pode ter essa mesma experiência que Jó teve e dizer, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, antes era uma coisa que as pessoas contavam, mas agora é uma coisa que eu experimentei, eu estou experimentando, eu estou passando por este caminho, e eu posso confirmar a presença do Senhor na minha vida. Por isso que ainda estou aqui. E não vai ficar só aqui, você vai caminhar um pouquinho mais à frente. Mas tome o exemplo de Jó. Você agora tem experiência. Ninguém pode invalidar a experiência da tua vida. Ela é só tua. No momento que você está sozinho ou sozinha, é difícil. A solidão dói, a solidão machuca, a incompreensão traz marcas difíceis na nossa vida. Mas a presença de Deus nos eleva no momento necessário. Permaneça. Olha o que Jó disse. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. A tua provação não se assemelha à provação que Jó atravessou. Mas a palavra de Deus diz que a provação, ou tentação, ou angústia, ou sofrimento, seja lá o que for, que venha para nos trazer sofrimento, tudo isso tem um limite. Porque a palavra de Deus diz que Deus não permite que venha sobre nós alguma coisa além daquilo que nós podemos suportar. Deus só permite dentro do nosso limite que Ele conhece. Mas diz também que com este limite Ele nos dará livramento.
Quem sabe hoje está sendo colocado um livramento na sua vida. Uma nova oportunidade, como Jó disse aqui. Ele já tinha passado por tudo e agora estava pertinho de ele receber uma bênção de Deus. Quando ele orava pelos seus amigos, diz a Bíblia, Deus virou o cativeiro de Jó. E tudo que ele tinha, Deus retribuiu em dobro. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Mas quão difícil foi passar esse caminho. Mas ele passou. O teu último estado será melhor do que o primeiro. Você fica olhando o passado e fica saudoso com coisas que já passaram. E por estar hoje numa situação difícil, de sofrimento, de provação, de solidão, parece que você pensa que até Deus te esqueceu. Mas ele não esquece os que são dele. Deus não abandona seu povo. As pessoas abandonam os amigos, a família, quem quer que seja. Deus não. Deus não abandona ninguém. Deus abençoe a irmã Ana Lúcia. Deus não abandona ninguém. Deus está sempre presente. No regozijo, na exaltação, na alegria, na prova, no sofrimento, na dor, nas perdas. Deus sempre está presente com o seu povo. Ele está presente com você aí. Toma ânimo, encoraja-te. Por que está de cabeça baixa? Por que está deixando a tristeza entrar no teu coração? Por que está diminuindo a tua caminhada? Por que não está mais glorificando a Deus? Por que não está lendo a palavra de Deus? Também, enquanto não tiver vitória, não vou mais ler, não vou orar. Vai ficar pior. Busque os recursos que Deus te deu. Aplica-te à leitura da palavra. Vá à oração. O Espírito Santo vai te confortar, vai te consolar. Ele vai te socorrer. Você vai vencer em nome de Jesus. Queira o adversário ou não queira. Deus te fará vencedor. Deus te fará vencedora. Mas passe. Agora não reclame, não murmure, não maldiga e não tome decisões precipitadas. Fica na vontade de Deus, que você vai vencer. E depois você vai testemunhar. E o teu testemunho vai trazer refrigério a muitas vidas que precisarão ouvir como Deus trabalhou na sua vida e como a graça e a misericórdia dele te socorreu no momento mais difícil que você precisava. E quanto àqueles que você esperava que estivessem ao seu lado e te deixaram só, não guarde mágoas. Não faça acepção. Se puder abraçá-los novamente, abrace-os. Por que eles não ficaram comigo? Porque eles não podiam dar a você o que você precisava. Não estava neles, estava em Deus. E Deus esteve com você. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Pensa sobre isto. Que Deus conforte e anime o teu coração com esta reflexão. Atravesse o caminho mais difícil e escuro que tiver. Mas, ao atravessar, um novo horizonte de Deus se abrirá sobre a tua vida. Creia, confie e pratique. Querendo Deus, amanhã retorna.